Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos leve até uma questão bem distante, creio que bem distante mesmo, da guerra na Ucrânia, que tem a ver com, no grupo de Xangai, que esteve reunido em Goa, na Índia, no fim de semana passado, o Paquistão e a Índia voltaram a pegar-se, nomeadamente porque, para além da vizinhança tradicionalmente problemática e da questão de Caxemira, e apesar do facto de há mais de uma década nenhum ministro paquistanês colocar os pés na Índia, portanto haver em princípio uma situação de algum distendimento das tensões, a verdade é que aquilo acabou por correr bastante mal. Correu mal no relacionamento bilateral, isto é, não trouxe nenhum passo definitivo, nenhum passo à frente nesse relacionamento bilateral entre a Índia e o Paquistão, que é uma questão antiga e que se prende praticamente desde a criação do Paquistão, em 1947, creio eu. E, portanto, a questão da Caxemira, que é o ponto essencial da luta que a Índia tem. É curioso que a Índia tem essa questão na parte ocidental e tem do outro lado a questão na parte oriental com a China, portanto ali um conflito de natureza territorial, embora o conflito da Caxemira seja muito mais importante, digamos que ensombra as relações bilaterais e os saltos em frente não são muito grandes. Poderíamos pensar que nesta sua nova capacidade de afirmação diplomática, a China poderia ter aqui um papel. Só que a China também tem um problema, como eu disse, da relação Exatamente, com a claro, Índia, que torna claro. difícil. Mas o que é interessante, António, nesta questão é nós olharmos para o papel da Organização de Cooperação de Xangai. A Operação de Cooperação de Xangai é uma estrutura que foi inicialmente criada, chamada-se os 5 de Xangai, em 1996, e depois em 2001, creio eu, foi transformada na Organização de Cooperação de Xangai. No fundo, na altura, e nós aqui temos falado várias vezes que a China não tinha uma ação internacional muito proeminente e tinha até uma afirmação, mesmo no quadro multilateral global, bastante discreta, muito mais discreta do que a Rússia. A China procurou juntar ali para ações de cooperação vagas. A agenda não é uma agenda executiva, é uma agenda mais de criação de uma cultura de trabalho comum. Os países da sua periferia, e em particular começou já a estender a mão para uma área que é interessante para ela e que também é interessante para a Rússia, que é a Ásia Central. Trouxe esses países, trouxe a Rússia e a Organização de Cooperação de Xangai durante uns tempos fazia uns comunicados mornos. A organização continua a ser, segundo aliás um dirigente que não quis dizer o nome indiano, uma organização amorfa. Ela é uma organização ainda amorfa. Mas é uma organização que tem qualquer coisa de apelativo, porque se não tivesse, nós não teríamos assistido, por exemplo, ao pedido para a entrada para membros de países como o Irão, como a Turquia, a aproximação feita por países como a Arábia Saudita, como para além dos dois tradicionais parceiros da Rússia, que eram a Arménia e a Bielorrússia. Mas começa a haver no Médio Oriente muitos países a aproximar-se. Desta vez foi os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Catar, o Egito. E nós estamos aqui a falar de aliados americanos. O Egito é um aliado dos Estados Unidos, o Catar é talvez o país de fora, como dizia Biden, julgo que já disse a semana passada, o país fora da NATO mais importante, mas não só. Nós tivemos também a Turquia a querer aderir à Organização de Cooperação de Xangai. A Turquia é membro da NATO, membro atípico, mas membro da NATO. Portanto, o que é esta Organização de Cooperação de Xangai? Na realidade, em termos práticos, não é muito. A circunstância dela poder começar a estar a ser um fator polarizador, no fundo, dos amigos da China, ou de quem se quer aproximar com a China. Há uma expressão muito interessante dita por um indiano, que eu tomei nota, que é: todos querem ser amigos da China. A China passou a tornar-se um parceiro interessante. Porquê? Porque a China começa a sugerir-se, veremos se tem condições ou não, como uma espécie de polo alternativo à ordem internacional hegemonizada pelos Estados Unidos, até agora. E essa ordem tem uma característica, é que, contrariamente à ordem dos Estados Unidos, que é uma ordem marcada por valores democráticos, Estado de Direito, que os Estados Unidos, por vezes, esquecem na relação com alguns países que lhes dão mais jeito. Mas a China
neste seu magma de parceiros, não exige nada. Não há nenhuma condicionalidade. Ditaduras podem entrar. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, à vinda para a reunião em Goa, passou por Myanmar, onde está a junta militar. Portanto, não faz juízos de valor, o que em princípio é um ato agradável. É um ato agradável, é um ato realpolitik, e não é por acaso que a seguir a estar na Índia, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês foi ao Paquistão, onde se encontrou com o ministro dos Negócios Estrangeiros dos Talibã do Afeganistão. E, portanto, estamos aqui numa espécie de política externa sem uma outra ideologia que não seja ser anti-americana, embora isso não seja explícito. E a ideia é chamada multipolaridade para acabar com a unipolaridade. Esta evolução é favorável à Rússia. É favorável à Rússia, que não sendo embora o parceiro central de toda esta questão, já agora volto a dizer, lembro que Putin, no seu discurso hoje, nós estamos a gravar isto no dia 9, hoje falou da China como seu principal parceiro internacional, independentemente de ter ao lado os 5 membros dos países da Ásia Central, da Bielorrússia e da Arménia. E, portanto, estamos aqui com um papel que é agradável para a Rússia. Este papel da China é agradável para a Rússia. Eu acho que a Rússia já se resignou a ser um parceiro menor na relação com a China. Quão longe vai a China nisto? Até onde é que a China vai nisto? O discurso é um discurso anti-hegemonia, não é um discurso que faça, digamos, rapapé, para utilizar uma expressão simples, à Rússia. As conclusões finais da Organização de Cooperação de Xangai não vão por aí, mas de certa maneira, ao serem anti-americanas, são também ligeiramente anti-NATO, anti-europeias, e de certa maneira traduzem a agregação de vários países. Para mim, o mais significativo são 2 coisas. Em primeiro lugar, é a Índia estar a bordo. A Índia é um parceiro que está ligado aos Estados Unidos por várias linhas, nomeadamente em termos de fornecimento de material nuclear, e também faz parte do Quad, que é a estrutura quadrilateral que tem os Estados Unidos, o Japão, a Austrália e a Índia, que é uma estrutura que nasceu, criada pelo Japão aqui há uns anos e que agora está a ser mantida com um discurso que não é anti-russo, porque a Índia, que é um grande parceiro económico da Rússia e militar, não deixa que isso aconteça. A Índia, a meu ver, é a chave deste processo. Mas há aqui um outro elemento muito interessante, que é o Médio Oriente. O Médio Oriente foi sempre uma cotada dos países ocidentais. Os Estados Unidos dominaram por anos o Golfo, onde continuam a estar as suas esquadras. Só que os Estados Unidos, ao terem abandonado ou criado uma maior pressão, nomeadamente sobre a Arábia Saudita, sobre os países do Conselho de Cooperação do Golfo, mesmo depois de terem lá estado no Iraque, na defesa do Kuwait, tendo ido à Síria, sendo parceiros essenciais pela relação que têm, quer com Israel, quer com a Jordânia, os Estados Unidos como que desengajaram, para utilizar uma expressão militar, desengajaram da região, e isso está a levar a uma certa liberdade daqueles países. E essa liberdade está a ser aproveitada pela China. Aquilo que se passou há dias, e nós falámos aqui da negociação moderada pela China, entre o Irão e a Arábia Saudita, com efeitos objetivos naquilo que são os 2 polos do mundo muçulmano, os xiitas e os sunitas, com consequências eventuais, e já se está a ver algumas em termos de pacificação, na questão do Iémen, é algo, eu diria, tectónico, de mudança tectónica. Claro. E vale a pena, peço desculpa por interromper, embaixador, vale a pena recordar que uma série de países de que falou com propensões para se ligarem ao grupo de Xangai fazem parte da Liga Árabe, e qualquer junção entre Xangai e a Liga Árabe faz com que o Médio Oriente se ligue ao Atlântico por via do Norte da África. E nós reparamos que a Liga Árabe agora admitiu a Síria, depois de grandes dúvidas colocadas no quadro da Liga Árabe. A Síria é de novo membro da Liga Árabe, depois de 11 anos, creio eu, ou 12 anos, 11 anos, creio eu, com a Arábia Saudita a ser um dos promotores, embora com uma certa condicionalidade, e com os principais aliados americanos dentro da Liga Árabe, como é o caso do Qatar, de Marrocos e da Jordânia, a terem que aceitar isto. E, portanto, a ligação eventual da Liga Árabe, de uma Liga Árabe, eu diria, mais alargada,
à Organização de Cooperação de Xangai representaria para a China um salto em frente monumental. Os Estados Unidos têm que estar preocupados. Eu acho que os Estados Unidos têm que estar preocupados nesta matéria. Eu diria que a União Europeia também teria que estar preocupada nesta matéria, mas era se tivesse uma estratégia própria que não tem. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá.